Então, meus irmãos, agora, para darmos realmente início aos nossos trabalhos, eu vou pedir à nossa irmã Gesilda, faça a gentileza de ler para nós a página. Bate só um pouquinho para ver se já está com som. Não. Mas vai ficar. Tá. Muito bem, meus irmãos, então nós vamos fazer a leitura dessa página para a preparação do ambiente. É de muita importância que a gente sempre leia algo e sempre vai tocar o nosso coração. Às vezes a gente termina de ler, não, parece que foi para mim, não é para todos nós, porque as mensagens são de cunho moral, ético, e nós podemos beber muita coisa e a harmonização do ambiente se faz nesse momento. Chama-se Silício e Vida. Silícios para ganhar os céus. A infinita bondade abençoe a quem os pratique de boa fé. No entanto, convém recordar que o apelo divino solicita misericórdia e não sacrifício. Nessa legenda, a lógica espírita aconselha disciplinas edificantes e não rigores inúteis. Austeridades que rendam educação e progresso. Regimes que frutifiquem compreensão e beneficência, cooperação por escola e trabalho exprimindo aprendizado espontâneo. Quando tenhas uma hora disponível, acima do repouso que te restaure, canaliza atenção e força para que se atenue os sofrimentos da retaguarda. 1 minuto de carinho para com os alienados mentais ensina a preservar o próprio juízo. Alguns momentos de serviço junto ao leito dos paralíticos articulam preciosa aula de paciência. Simples visita ao hospital diminui nossas ilusões. Cozinhar prato humilde a benefício dos que não conseguem assegurar a subsistência impele a corrigir os excessos da mesa. Costurar em socorro dos que tremem desnudos auxilia a esquecer extravagâncias de vestuários. Entregar voluntariamente algum recurso nos lares desprotegidos, criando reconforto e esperança, imuniza contra o flagelo da usura e contra a voragem do desperdício. Amparar em pessoas aos que vagam sem rumo ensina respeito ao lar que nos aconchega. Silícios para conquistar os talentos celestes. Façamos aqueles que se transfiguem nas obras de fraternidade e elevação, por melhorar a vida, melhorando a nós mesmos. Não ignoramos que tanto o planeta terrestre quanto as criaturas que povoam jazem vivos, em pleno céu. Entretanto, jamais contemplaremos a luz divina do céu que nos circunda sem acendê-la dentro de nós. Essa página tão linda do livro Opinião Espírita, Espírito Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, né? O caminho da caridade, que é botar o amor, a compaixão em movimento, né? É um sentimento dinâmico, por excelência. Uma coisa a gente ora, vê uma pessoa, chora, outra coisa é buscar algum tipo de auxílio. Dessa forma, esse é o único caminho para ser feliz, tenho certeza. Nosso irmão Dionísio vai fazer hoje a palestra, não é? No capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vamos ouvir o nosso querido presidente. Bem, meus irmãos, acontecido a mensagem de Emmanuel, o poder de síntese de Emmanuel é tão grande que acaba a leitura da mensagem que ele nos trouxe e a palestra está dada, né? É porque ele sintetizou numa pequena página tudo o que, na verdade, precisava ser dito. É a capacidade de Emmanuel muito grande. Mas vamos seguir, apesar dele já ter dado a nossa palestra, vamos seguir com os nossos itens de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E é o item 29, nós vamos trabalhar o item 29, 30 e 31 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o item 29, e nós estamos falando de sacrifício da própria vida. Aquele que se acha desgostoso da vida, mas que não quer extingui-la por suas próprias mãos, não será culpado
se procurar a morte num campo de batalha com o propósito de tornar útil sua morte? Então eu deixei bem grifado esse primeiro parágrafo, né? Porque ele é muito importante, ele é fundamental mesmo, né? Para nós entendermos como acontece a avaliação das nossas ações. Que o homem se mate ele próprio, ou faça que outrem o mate, seu propósito é sempre cortar o fio da existência. Há, por conseguinte, suicídio intencional, se não de fato. Então, a partir daqui, nós vamos começar a ver sempre uma menção, mesmo que não clara, da intenção. A intenção é que é levada em consideração para tudo que acontece conosco. Nossos erros são muitos, mas nós não podemos avaliar que teremos as nossas ações apreciadas, julgadas pelo que aconteceu. Elas serão avaliadas pela intenção que nós tínhamos que levou aquilo a acontecer, que nos fez utilizarmos do nosso livre-arbítrio. Então, quando nós usamos nosso livre-arbítrio, que é escolher entre duas ou mais alternativas, nós estamos usando o quê? A capacidade de raciocinar e, com base numa intenção, praticar um fato. Isso aqui, porque muitas vezes a coisa pode não dar certo, uma atitude nossa pode dar errada, mas a intenção era das melhores. Então, isso é levado em consideração. Isso é levado em consideração na justiça dos homens. Isso é fundamental na justiça dos homens. Eu trouxe até um pequeno paralelo aqui entre o direito penal e o espiritismo, não que esse seja o objetivo aqui da nossa conversa, né? Mas vejam, os autores clássicos de direito penal apresentam o dolo, quer dizer, é a intenção, é aquela vontade de praticar, né? O dolo como vontade livre e consciente de praticar o tipo objetivo, né? Cabendo ao julgador analisar qual era a intenção do sujeito ativo no momento da prática delitiva, ou seja, o que ele queria quando ele fez aquilo. Ele estava sob violenta emoção, ele estava agindo para proteger alguém, para proteger a família, ou não? Ele agiu em motivo fútil, não é? E coisa que se assemelha. É aí que vai realmente, e é isso que vai conduzir a avaliação do julgador aqui na Terra. E quando nós estivermos no plano espiritual, é a análise das nossas intenções que vai preponderar. E é isso que os nossos irmãos da espiritualidade nos trazem incessantemente de informação. E não foi diferente no Evangelho segundo o Espiritismo. Na seara espírita também não é diferente, como eu disse, sendo fundamental a análise da real intenção da criatura no exercício de suas escolhas, para fins de avaliação da culpabilidade pelas transgressões à lei de Deus. Deus não nos pune, nós sabemos disso, mas é sempre bom reforçar isso. Deus não é um pai que pune, que nos caça. Não, existem as leis divinas ou leis naturais. Aonde elas estão? Estão conosco, estão na nossa consciência, ou como dizia Tomás de Aquino, estão no nosso coração. Né? Lembra? Ele costumava dizer, há duas leis que regem o mundo, o universo, a lex universalis, que fala da química, da física, da astronomia, e a lex naturalis. Por exemplo, não matarás, essa é uma lex naturalis, é uma lei natural. Onde que ela está? Todos nós sabemos que não devemos fazer isso. Ela está na nossa consciência, ou como dizia ele, no nosso coração. Ele, Tomás de Aquino. E aí eu trouxe para vocês verem essa questão da intenção, como ela é importante. Eu fiz umas conexões com o Livro dos Espíritos. Livro dos Espíritos, questão 267. Pode o espírito proceder à escolha de suas provas enquanto encarnado? O desejo que então alimenta pode influir na escolha que vem a fazer, dependendo isso da intenção que o anime. Se quando ele quer passar por uma prova, para ter um relacionamento com uma determinada pessoa, porque ele já entendeu que ele precisa aparar antigas arestas que ficaram de um relacionamento complicado, difícil, e ele pede para que isso ocorra, a intenção dele é boa.
Agora, se a intenção dele é diferente dessa, ele não vai conseguir o intento dele. Questão 655. Merece censura aquele que pratica uma religião em que não crê do fundo da alma, fazendo-o apenas pelo respeito humano e para não escandalizar os que pensam de modo diverso? Nisto, como em muitas outras coisas, respondem os espíritos. A intenção constitui a regra. Não procede mal aquele que, assim fazendo, só tenha em vista respeitar as crenças de outrem. Procede melhor do que um que as ridicularize, porque então falta a caridade. Aquele, porém, que a pratique por interesse e por ambição, se torna desprezível aos olhos de Deus e dos homens. Ah, mas ninguém vai saber da minha intenção. Como é que pode saber da minha intenção? Isso é muito claro para os nossos amigos da espiritualidade. Elas estão na nossa tessitura perispirítica, na nossa tela mental, está no nosso corpo mental. Os espíritos mais elevados conhecem das nossas intenções. Nós podemos enganar aqueles que estão conosco, e mesmo assim não enganamos a todos, né? Mas a espiritualidade, ela sabe de tudo que se passa nas nossas, né? Ou seja, o móvel de nossas ações é conhecido. 658. Agrada a Deus a prece? Uma coisa importante, né? Agrada a Deus a prece? Uma das coisas que Jesus mais trouxe para nós foi isso, essa importância da prece nas nossas vidas, né? E qual foi a resposta? A prece é sempre agradável a Deus, quando ditada pelo coração, pois para Ele a intenção é tudo. Olha, o tempo todo nós somos alertados para a intenção. Nós temos que nos melhorar, porque é nos melhorando é que a nossa intenção será boa. Questão 670, do Livro dos Espíritos ainda. Dar-se-á que alguma vez possam ter sido agradáveis a Deus os sacrifícios humanos praticados com piedosa intenção? Não, nunca. Deus, porém, julga pela intenção. Sendo ignorantes os homens, natural era que supusessem praticar ato louvável imolando seus semelhantes. Nesses casos, Deus atentava unicamente na ideia que presidia ao ato e não neste. À proporção que se foram melhorando, os homens tiveram que reconhecer o erro em que laboravam e que reprovar tais sacrifícios com que não podiam conformar-se às ideias de espíritos esclarecidos. Digo esclarecidos porque os espíritos tinham então a envolvê-los o véu material, mas por meio do livre-arbítrio, possível lhes era vislumbrar suas origens. Enfim, e muitos outros, por intuição, já compreendiam o mal que praticavam, se bem que nem por isso deixassem de praticá-lo para satisfazer as suas paixões. Emmanuel nos diz, né, aqueles sacrifícios, né, que foi, né, a qual foi, nós observamos, nossa irmã Gesilda leu aqui na página de início. O que interessa a Deus é a nossa intenção. Sacrifício que interessa a Deus é o sacrifício das nossas más tendências. É o sacrifício daquele homem velho que vive dentro de nós ainda e que nos impele muitas vezes de praticar um ato caridoso quando podemos fazê-lo. Então, esse sacrifício, sim, quando se diz que Deus veio, quando Jesus disse, eu vim trazer a espada, ele não veio trazer a espada para nós matarmos os nossos semelhantes. Ele veio trazer a espada para nós liquidarmos esse homem velho que está dentro de nós. É a luta interna que nós temos que fazer, que é dolorosa, é a luta do autoaperfeiçoamento, é nós tentarmos no dia seguinte sermos um pouco melhor do que hoje, e no outro dia sermos um pouco melhor do que no dia anterior. Isto é uma luta muito forte, muito grande. É uma luta sem tréguas. E para isso nós precisamos da espada que Jesus alertava. Outra questão que nós vemos também, esse aspecto da intenção sendo tratada, é a questão 672 do Livro dos Espíritos. A oferenda feita a Deus de frutos da terra tinha, a seus olhos, mais mérito do que o sacrifício dos animais? Já vos respondi, dizem os Espíritos.
declarando que Deus julga segundo a intenção e que para ele pouca importância tinha o fato. Mais agradável, evidentemente, era a Deus que lhe oferecessem frutos da terra, em vez do sangue das vítimas. Como temos dito e sempre repetiremos, a prece proferida do fundo da alma é 100 vezes mais agradável a Deus do que todas as oferendas que lhe possais fazer. Repito, que a intenção é tudo, que o fato nada vale. Aqui, então, eles foram contundentes, não deixaram dúvidas, né? Os espíritos aqui não deixaram dúvidas. A intenção é tudo, o fato nada vale. O fato, se ele é ruim ou ele é bom, importa saber o seguinte: qual foi a intenção? É isso que vai ser avaliado. Aí aqui, o item 29 ainda, né? Nós estamos continuando, eu dei uma pequena parada para falar da intenção, né? É ilusória a ideia de que sua morte servirá para alguma coisa. Ou seja, é aquele caso, né, de uma pessoa que querendo morrer, não tem coragem de se suicidar e acha que então ele vai para um campo de batalha, porque ali ele morre e ele estaria fazendo algo importante para a sua pátria, né? Esse é o contexto do início do item 29, e essa é a continuação. É ilusória a ideia de que sua morte servirá para alguma coisa. Isso não passa de pretexto para colorir o ato e excusá-lo aos seus próprios olhos. Se ele desejasse seriamente servir ao seu país, cuidaria de viver para defendê-lo, não procuraria morrer, pois que morto, de nada mais lhe serviria. O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte quando se trate de ser útil, em afrontar o perigo, em fazer de antemão e sem pesar o sacrifício da vida, se for necessário. Mas buscar a morte com premeditada intenção, expondo-se a um perigo, ainda que para prestar serviço, anula o mérito da ação. Olha a intenção, o tempo todo aí, né? Anula o mérito da ação. E isso aqui é muito, muito bonito, né? O verdadeiro devotamento consiste em não temer a morte quando se trata de ser útil, né? Quantas vezes nós já lemos, ouvimos relatos de principalmente mães que se colocam na frente de animais, que se jogam em jaulas de gorila para salvar os seus filhos. Elas não pensam um minuto na própria vida, né? Elas querem, sim, praticar o ato, né, de salvar aquele seu filho, aquela... Esse, sim, esse sacrifício, ele é um sacrifício louvável. A intenção foi a mais absoluta de salvar, foi uma transparência completa, o desejo de salvar, de fazer uma boa ação. Nós temos também uma página no Céu e Inferno, que é o Pai e o Conscrito no Céu e Inferno, mas não sei se vamos ter tempo para isso. Essa página 319 a 322. Se der tempo, eu vou voltar a ela. Item 30. Se um homem se expõe a um perigo iminente para salvar a vida a um de seus semelhantes, sabendo de antemão que sucumbirá, pode o seu ato ser considerado suicídio? Desde que no ato não entre a intenção de buscar a morte, não há suicídio, e sim apenas devotamento e abnegação, embora também haja a certeza de que morrerá. Vocês vejam como é que isso é importante, né? Essa análise pela intenção. Mas quem pode ter essa certeza? Quem poderá dizer que a providência não reserva um inesperado meio de salvação para o momento mais crítico? Não poderia ela salvar mesmo aquele que se achasse diante da boca de um canhão? Pode muitas vezes dar-se que ela queira levar ao extremo limite a prova da resignação. E nesse caso, uma circunstância inopinada desvia o golpe fatal. Então, essa mensagem desses 3 itens
do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, são os 3 itens finais desse capítulo, eles nos levam sempre a ter em mente que a nossa intenção estará sempre sendo avaliada. Nós seremos julgados pelas nossas intenções. A questão principal aqui, nesses 3 itens e em alguns que antecederam ele, era sobre o suicídio, sobre a eutanásia, né, de você destruir a própria vida. Mas, ou seja, o substrato disso, ou seja, a importância da intenção nas nossas ações, se aplica a todo o resto. Em qualquer situação que nós estejamos analisando, os atos humanos, a forma de como nós iremos ser questionados quando chegarmos na espiritualidade, como nossas ações serão avaliadas, serão julgadas mesmo. Tenhamos consciência de que o que será levado em consideração são todas as nossas intenções. E essas intenções nós só escondemos daqueles nossos irmãos encarnados que estão conosco. Nós não escondemos dos nossos irmãos desencarnados que estão no plano espiritual. Eles têm completo acesso às nossas telas mentais, ao nosso perispírito, né? Onde estão as nossas informações armazenadas, as imagens de todo o nosso passado, está tudo gravado lá. Esse é o disco rígido. Tudo que fazemos, e não só nessa encarnação, nas encarnações anteriores, em todas as milenares encarnações que nós fizemos. Por que isso não está perdido? Isso não está perdido porque isso está no nosso corpo mental. É um dos aspectos, é uma das vibrações que nós temos no perispírito, é uma das camadas do perispírito, é aquela mais próxima do espírito. Isso está lá e eles têm acesso a isso. Por isso, quando nós estamos orando, fazendo a nossa vibração, antes da nossa prece, buscando auxiliar os nossos irmãos, eu tenho sempre dito, né? Procurem imaginá-los, procurem visualizá-los, criar a imagem dessas pessoas que vocês querem ajudar e também o local onde elas estejam naquele momento, os problemas, porque a espiritualidade que está nos acotovelando, que está presente no ambiente, ela vai ter acesso a isso. E mesmo que o nome desse irmão, dessa irmã, não esteja na nossa relação de nomes para irradiação, ela será ajudado. O item 31. Os que aceitam resignados os sofrimentos por submissão à vontade de Deus e tendo em vista a felicidade futura, não trabalham somente em seu próprio benefício? Poderão tornar seus sofrimentos proveitosos a outrem? Podem esses sofrimentos ser de proveito para outrem, material e moralmente. Materialmente, se pelo trabalho, pelas privações e pelos sacrifícios que tais criaturas se imponham, contribuem para o bem-estar material de seus semelhantes. Moralmente, pelo exemplo que elas oferecem de sua submissão à vontade de Deus. Esse exemplo do poder da fé espírita pode induzir os desgraçados à resignação e salvá-los do desespero e de suas consequências funestas para o futuro. Isso aqui é um convite a todos nós, né, para a prática incessante da caridade, né, que mostra como nós podemos ajudar materialmente e moralmente. Então, o fato de nós não estarmos bem financeiramente, bem materialmente, não é obstáculo para que nós possamos fazer a caridade. Muitas das vezes, a caridade que aquele nosso irmão, que aquela nossa irmã precisa, é muito mais a caridade moral. O que é a caridade moral? É a caridade de você dar o seu tempo para ouvir, de você fazer aquele comentário certo para a pessoa, tirá-la de uma angústia. Muitas vezes ela não precisa do dinheiro, ela não precisa de que você dê algo material para ela, não é isso que vai resolver o problema dela. Hoje nós vivemos um momento crucial, angústias muito grandes, angústias na alma.
muito desespero. Passamos por uma pandemia, por uma provação coletiva, né, que para muitos foi uma expiação coletiva de grandes proporções. E as lesões são carregadas até hoje. Cada um de nós tem uma história para contar, provavelmente. Ou pessoal, ou com algum familiar, ou com algum amigo. E essas coisas marcam muito. Essas coisas nos atrapalham tremendamente. E para ajudar uma pessoa que está com esse desespero, não é materialmente. É dando algo que nós temos que é riquíssimo para nós. É o nosso tempo. Muitas vezes uma visita a um doente faz toda a diferença, aquilo que foi lido pela Gesilda, né? Aquela visita ao doente. É o que faltava para nós e para ele, para nos acordar, né? E também para ele, sabendo que tem alguém que o ama, sabendo que tem alguém que se preocupa com ele, mesmo que seja uma visita breve. A visita a um idoso que esteja num asilo. É muito crítico a situação dos idosos. Então, quando nós nos dispomos a fazer uma visitação ao idoso, tenham certeza, isso vai contar muito como bônus hora para nós. E aqui, meus irmãos, eu trouxe para nós refletirmos, se alguém também desejar fazer algum comentário, o bom do símbolo é que o símbolo, isso aqui é claro, é um símbolo, né? Evidentemente, nós estamos vendo aqui um pelicano. É um símbolo que eu gosto muito, particularmente. É um símbolo de um pelicano que está ferindo o próprio corpo, né, para dar alimento para os seus filhotes. Ou seja, é um sacrifício supremo. É o sacrifício da própria vida para aqueles que nós amamos. Né? Então, esse é um símbolo, eu acho, poderosíssimo. Normalmente, quando nós estamos no Dia das Mães, eu gosto muito de usar esse símbolo em alguns outros momentos, porque ele diz muita coisa para todos nós. Então, eu botei ali a imagem de um pelicano ferindo-se para alimentar seus filhotes com a própria carne. É um símbolo clássico do sacrifício pessoal em favor dos desvalidos. Trata-se de um símbolo, volto a informar, né, cuja origem se encontra lá no Salmo 102. Lá no Salmo 102 não está claro essa figura. São Jerônimo é que, analisando o Salmo 102, ele teve esta visão do pelicano ferindo-se a si mesmo para dar alimento para os seus filhos, né? Imolando-se para salvar aqueles que ele havia trazido ao mundo. Né? Esse sacrifício é um daqueles que nós estamos falando anteriormente, é aquele que agrada a Deus. É uma situação em que isso se passa no deserto, né? Nesse salmo aí, em que aí, em determinado momento, a pessoa se diz: eu sou como um pelicano no deserto. Ora, o habitat do pelicano está longe de ser um deserto. Então, um deserto para o pelicano é algo extremamente cruel. Como é que ele vai conseguir o alimento dele, que é o peixe, né? Então, você veja, é um momento da vida em que a pessoa se sente absolutamente sozinha e desamparada. E aqui ele trouxe essa ideia. São Jerônimo, então, viu esse pelicano cortando-se a si mesmo. Então, eu trouxe essa imagem para que ela possa nos trazer uma lembrança, né, desse sacrifício. Não aquele silício, você pegar um cinto, não é, com arame, não é, por exemplo, né, ou com outro tipo de instrumento que possa cortar e colocar na região dos rins, né, para você sentir dor, como se isso fosse resolver os problemas, né, das suas más ações e, para alguns, dos seus pecados. Né? Isso não resolve coisa nenhuma. Né? Aqueles hindus que, por exemplo, se sacrificam, que ficam deitados horas e horas em cima de pregos enormes, né, que se cortam, ou então que pegam a mão, pegam o braço e ficam com o braço durante anos numa determinada posição. Quando você vai ver, o braço dele está totalmente deformado, já não tem mais a mesma conformação de um braço. O que isso pode agradar a Deus? Esse é um sacrifício inútil. E isso vai ser cobrado desse espírito. Então, eu quis deixar esse símbolo aqui para vocês, que é um símbolo muito bonito. Não sei se alguém já conhecia esse símbolo aqui, né?
É também um símbolo usado na Eucaristia, nesse do pelicano, e também em alguns outros lugares, em algumas organizações de estudos filosóficos, usam bastante esse símbolo aqui. Então, meus irmãos, essa é a mensagem desses itens, 29 a 31. O que importa para Deus e para todos aqueles espíritos que são encarregados de cumprir as suas ordens, né? São os espíritos missionários, Jesus é um deles. O que importa para eles é a intenção. Fiquemos, então, sempre alerta a esse aspecto, ao que nos motiva. Se a nossa intenção não for boa, paremos o ato, mudemos, né? Porque nós precisamos trabalhar isso. Então, meus irmãos, essa era a mensagem que eu tinha para vocês da noite de hoje. Nós estamos próximos agora a iniciar a segunda parte dos nossos trabalhos.